Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se você acompanha o Saldo Zero há mais tempo, já deve ter escutado por diversas vezes eu comentar sobre os tão famigerados fundos cambiais e como eu me utilizo deles em uma composição de carteira, em especial lá nos vídeos da carteira pública. Mas na prática, o que são esses fundos? O que são os fundos cambiais? E mais, como você consegue encontrar um fundo cambial na sua corretora. Então se você gostou do tema, se esse tema lhe interessa, se você tem essas dúvidas, vem comigo porque o vídeo tá incrível, te espero depois da vinheta. Bora lá! Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica, sejam muito bem-vindos. Paulo Boniati, criador do Saldo Zero. Se você não tiver inscrito, como sempre, deixo aqui o meu convite, se inscreva no canal aqui, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, riqueza, investimentos, prosperidade, assuntos correlacionados. Se você não me segue, me siga também lá no Instagram, por lá temos a oportunidade de interagir de uma maneira mais próxima. E por último, e não menos importante, na verdade, muito mais importante, a comunidade VIP do Saldo Zero, que não para de crescer. O link para você fazer parte está na descrição do vídeo, tem que abrir a descrição aqui embaixo, pega o link, vai lá, se cadastra e participe, interaja comigo, interaja com outros investidores. Inclusive, o vídeo de hoje é em resposta à dúvida de um dos membros, beleza? Mas bora lá, porque tempo é dinheiro. O que são fundos cambiais, Boni? Fundos cambiais, de maneira bastante prática, nada mais são do que um tipo de fundo de investimento, mas a diferença é que para um fundo de investimento ser classificado como um fundo cambial, ele precisa ter no mínimo 80% dos seus ativos atrelados à moeda. E os mais comuns são os atrelados ao dólar. Importante, tá? Fundo cambial, ele não investe diretamente na moeda, ou seja, um fundo cambial não estará investindo diretamente na moeda dólar, mas ele estará investindo em ativos dolarizados que, em conjunto, replicam a performance, o desempenho, né, desta moeda. Então, quando você está investindo em um fundo cambial, você não está diretamente investindo na moeda, mas indiretamente e se expondo às oscilações dela. Para ficar mais claro, vamos para a tela. Eu tenho aqui dois exemplos de dois fundos cambiais. Não sei se vai dar para ver aqui, mas é um fundo do BTG e um fundo do Vitro. São dois fundos que nós discutimos lá na comunidade do Saldo Zero tempos atrás. Veja só, as linhas praticamente se sobrepõem, linha laranja, linha verde, ambos os fundos cambiais, ou seja, não há praticamente diferença na performance deles, porque eles tendem a se aproximar o máximo possível das oscilações da moeda, que inclusive está aqui, esta aqui é a oscilação do dólar. Se não fica claro essa comparação de fundo cambial com dólar, eu trago num outro slide, como a gente pode ver, as oscilações da moeda em azul e as oscilações dos dois fundos cambiais logo acima. Ou seja, se a moeda, se o dólar sobe, esses fundos sobem, se a moeda cai, se o dólar cai, os fundos tendem a cair também. Agora, falando de custos e taxas, assim como qualquer outro fundo de investimentos e assim como a maioria dos investimentos, sim, nós temos taxas e nós temos alguns custos. Falando de taxas, o fundo cambial ele é considerado um fundo multimercado, por isso ele sofre o que nós chamamos de come cotas. Eu já fiz um vídeo falando de come cotas, se você não sabe o que é, não sabe como funciona, vou deixar um card aqui em cima para você. Além disso, eles seguem a tributação da tabela regressiva, partindo dos 22,5% até 6 meses, depois 15% a partir de 2 anos. Lembrando que ambas as tributações são sempre sobre o lucro, tá bom? Falando de custos, do fundo cambial, geralmente ele incide da taxa de administração. Contudo, abrindo um parênteses, eu não vejo tanto problema quanto muita gente fala sobre a taxa de administração, desde que o resultado líquido daquele investimento esteja de acordo com os meus objetivos. O problema é alguém cobrar uma taxa de administração e o fundo não estiver performando, não estiver entregando resultado. Tem fundo cambial cobrando taxa de administração de 0,10% ao ano, ou seja, praticamente nada. Como é que você sabe disso? Cada corretora vai ter os seus fundos cambiais à disposição e cada fundo vai ter uma taxa de administração específica. Aí precisa dar uma garimpada nas corretoras entre os fundos cambiais e ver qual é que está cobrando a menor taxa de administração para você. Mas qual é a utilidade de um fundo cambial em uma carteira de investimentos? Bom, o principal ponto aqui é o seu comportamento, é o que nós chamamos de correlação negativa que ele possui com a bolsa de valores, principalmente nos momentos
de estresse, ou seja, quando dá muito estresse no mercado, onde a bolsa cai fortemente, os fundos cambiais, devido à moeda, tendem a se valorizar também praticamente na mesma proporção e vice-versa. Se bem compreendido, essa relação entre ambos os ativos vai servir muito bem, o fundo cambial vai servir muito bem como uma proteção de carteira, o que eu chamo lá de proteção cambial na carteira pública, o que eu chamo de proteção cambial nos vídeos que eu falo de composição de carteira. Inclusive, convido você, caso você não tenha assistido, a assistir 2 vídeos. Primeiro, maneiras de você expor a sua carteira ao dólar, maneiras de você dolarizar a sua carteira. Inclusive, eu comparo o fundo cambial com outras alternativas e também os vídeos da carteira pública, tá bom? Contudo, algumas considerações importantes, porque nem tudo que reluz é ouro, assim, nem tudo que é verde é dólar. Antes de falar de algumas considerações, não se esqueça, se você estiver curtindo, de curtir o vídeo e compartilhar, gente. Isso ajuda demais o canal, ajuda o Boni. É uma retribuição do que eu estou tentando ajudar você, tá bom? Mas antes de você investir num fundo cambial, é importante você considerar alguns pontos. Primeiro, liquidez. Você nunca saberá quando você vai precisar daquele capital para um possível rebalanceamento de carteira, vamos dizer assim. Então prefiram os fundos cambiais que têm liquidez D+1, no máximo D+2. Alguns fundos cambiais possuem uma liquidez muito longa. E aí quando você precisar daquele capital que você solicitar o resgate, você não vai ter o dinheiro a tempo, tá bom? Próximo ponto, benchmark. Confira se aquele fundo que você está querendo investir, ele segue o mais próximo possível da moeda. Como é que você faz isso? E é muito simples. Primeiro, nós vamos no TradingView, tá? TradingView. Aqui a gente vai consultar a performance do dólar. Em cima aqui a gente pode digitar USD/BRL, que é a conversão dólar para Brasil. Vou dar um abrir gráfico. E aí você escolhe o período, vou colocar aqui de 3 meses. Essa aqui é a performance nos últimos 3 meses, beleza? Agora o fundo, como é que você faz? No seu navegador você também pode digitar comparador de fundos. O primeiro site aqui já vai nos trazer a informação. Pesquise o fundo. Pesquise pelo CNPJ, tá? Esse aqui é um CNPJ de um fundo cambial que eu invisto particularmente lá no BTG. Não estou fazendo propaganda nem recomendação, é simplesmente para você saber de onde saiu esse CNPJ. Onde você consegue o CNPJ? Lá na corretora. Quando você estiver olhando os investimentos, tem o número do CNPJ do fundo. Eu já vou te mostrar como é que você consegue achar essa informação lá também, tá bom? Mas vejamos. Vou tirar aqui o CDI, vou pegar de 6 meses. Essa aqui é a performance do fundo de 6 meses. Deixa eu até colocar 6 meses aqui no TradingView. Ó, aqui, essa é a performance do dólar aqui no Brasil de 6 meses e aqui é a performance do fundo. Se você pegar essas duas imagens, jogar num PowerPoint ou em algum outro lugar, assim como eu fiz aqui, fica mais fácil de você entender essa oscilação se ele está seguindo o mais próximo possível. Um outro ponto que você precisa levar em consideração, o valor da aplicação mínima. Não é todo fundo cambial que tem um valor mínimo pequeno. Alguns fundos cambiais você consegue investir a partir de R$100, outros a partir de 500. Então você precisa ponderar se faz sentido, às vezes, você investir no mais barato, mas que vai cobrar uma taxa de administração um pouco mais alta, ou esperar, às vezes, represar um aporte 1, 2, 3, 4, 5 meses, até você fazer aporte num fundo cambial melhor, que tem uma taxa de administração mais baixa. E outro ponto que eu queria comentar, e não menos importante, não custa dizer, com relação ao risco de se investir num fundo cambial, tá? Quando você está assim, investindo nesse tipo de ativo, você está se expondo às oscilações da moeda, ou seja, você corre o risco de uma desvalorização a depender do momento que você estiver investindo. Então, assim, não invista num fundo cambial de qualquer maneira. O saldo zero se utiliza de um fundo cambial como uma das peças de composição e não simplesmente um jogador isolado dentro de um time. Se fosse um time de futebol, não estou colocando simplesmente um fundo cambial para jogar, mas ele é mais um jogador dentro de um time. Por isso, novamente, veja os vídeos que eu já comentei contigo para que você tenha uma noção melhor de como se utilizar desta peça, deste jogador, numa carteira mais inteligente. Agora, sabendo de tudo isso, entendendo os riscos, tomando em consideração todos os pontos que eu comentei, na corretora é muito simples. Eu vou trazer aqui a tela, tá? Já printada, de 2 corretoras. Não estou fazendo propaganda de nenhuma delas, talvez você até reconheça pelas cores. Mas aqui, a primeira corretora, quando nós estamos entrando nela, você selecionando lá fundos de investimentos, você pode fazer um filtro, tipos de fundos, e selecionar fundos cambiais. Essa aqui facilita bastante as coisas para a gente. E aqui, por exemplo, nós temos 3 fundos cambiais. Você pode ver que a performance deles estão praticamente todos bastante negativos. Novamente, por quê? Por causa daquela queda que nós tivemos
no dólar. Agora, com a recente alta dos últimos dias, já devem ter se recuperado também. Por isso, novamente, não invista isoladamente nesse tipo de fundo, sem ser numa composição de carteira mais inteligente, tá? E aqui ó, nós temos o valor mínimo de cada um. Esse aqui, o valor mínimo de R$100, esse valor aqui já é de R$1.000 para você investir, esse aqui de 500. A liquidez, D+3, aqui você pede resgate, vai ter o dinheiro daqui 3 dias, esse aqui no dia seguinte e esse aqui também no dia seguinte. Você abrindo o detalhe de cada um, você vai ter informações do CNPJ, você vai ter informações da taxa de administração que eu comentei e outras informações, beleza? Essa aqui já é outra corretora, uma tela de outra corretora, aqui já dificulta um pouco mais, tá? Você entrou em fundos de investimentos nessa outra corretora, você pode selecionar, por exemplo, internacional e depois aqui dar um buscar na sua página, um Ctrl F ou um localizar no seu browser ali e digitar cambial, que você vai chegar também nos fundos cambiais. Em algumas corretoras, esses fundos cambiais podem aparecer também dentro de multimercado. Ou seja, o mais importante é você verificar o nome, tá? FI Cambial, Fundo de Investimentos Cambial. E aí, abra, clica nele e leia os detalhes, veja se é atrelado ao dólar, se é atrelado ao euro, qual é a taxa, qual que é o CNPJ, etc. Tá bom? Agora, para a gente concluir, então, os fundos cambiais eles podem ser peça-chave numa composição de carteira inteligente, mas eles podem ser extremamente arriscados se você investir isoladamente nele. Até porque não há como nós prevemos para onde é que o mercado vai, não há como nós prevemos para onde é que o dólar vai. Beleza? Gente, busquei trazer aqui nesse vídeo de uma maneira geral, tá? O que são os fundos cambiais, como que eles funcionam, qual que é a tributação e como você consegue investir. Mas, novamente, ratificando aqui, não deixe de ver os vídeos complementares que eu elenquei para você ter um conhecimento mais amplo de como se utilizar de um fundo cambial em uma carteira de investimentos, tá beleza? Se você curtiu, se você ficou comigo até agora, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com pessoas queridas ao seu entorno. Como sempre, lhe desejo todo sucesso e toda a prosperidade que eu sei que você merece. Por fim, sou Paulo Boniatti, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!